Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre quais são os 6 sinais musculares que nos conseguem indicar se há algum déficit nutricional específico, há algum estado de carência. Vídeo muito curto, mas extremamente importante. Isto porque é muito comum nós encontrarmos situações destas. Se nós tivermos dor ou inflamação muscular, principalmente naquela pessoa que sente algum desconforto a nível da parte lombar, a nível da coluna, muitas das vezes o que é que pode corresponder? Pode corresponder mesmo a um déficit de vitamina D3. Portanto, se nós tivermos alguma dor ou inflamação muscular, devemos sempre pensar que pode ser mesmo um déficit nutricional, neste caso a vitamina D. E é muito comum vermos um déficit desse tipo. Se nós tivermos, por exemplo, uma situação em que a pessoa não consegue recuperar fisicamente de um exercício físico, ou, por exemplo, foi ao ginásio e parece que demora 7 dias, 10 dias a recuperar de uma lesão, por exemplo, do exercício físico. Muitas das vezes isso é o quê? Isso pode ser mesmo um déficit de ácidos gordos, neste caso do quê? EPA, DHA ou até mesmo o ácido alfa-lipoico. Portanto, se nós utilizarmos uma boa fonte de um ômega 3 de qualidade, ou até mesmo, por exemplo, um óleo de fígado de bacalhau, nós vamos perceber que quando fazemos exercício físico, aquela sensação de moedeira muscular pode não acontecer da mesma forma, ou a recuperação vai ser mais rápida. Se nós sentirmos, por exemplo, sensação de ardor muscular, ou por exemplo, pernas inquietas, isto muitas vezes acontece quando? À noite. Aquela sensação de pernas inquietas, parece que as pernas estão sempre agitadas, com muita energia. Isso no fundo é o quê? É um estado, é mesmo específico do quê? De uma acidose lática. Uma acidose lática que neste caso é provocada por quê? Por um déficit de vitamina B1. E de onde é que vem este déficit de vitamina B1? De uma dieta alta em hidratos de carbono, em açúcares, em processados. Portanto, se nós, por exemplo, consumirmos um Ben Jerry's, por exemplo, ao jantar, a tendência para nós acumularmos ácido lático no músculo é muito grande. Porquê? A forma como funciona é quase como se o nosso carburador não conseguisse compensar o combustível todo. Estamos a lançar demasiado açúcar, demasiada glucose para a corrente circulatória e o nosso corpo não consegue lidar com esse açúcar. Portanto, muitas das vezes, qual é o produto final? É ácido lático. E é isso que fica acumulado a nível da parte muscular. Portanto, um bom complexo B nestas situações fará toda a diferença. E baixar os hidratos e os açúcares. Contração. Nunca sentiram aquela tendência para sentir assim a pálpebra a tremer, a contrair? Como se fosse um espasmo? Ou mesmo a nível, por exemplo, do músculo. Isso, grande parte das vezes, é mesmo um déficit de cálcio. Mas muitas vezes o que acontece é que a pessoa até está a consumir cálcio, está a fazer uma suplementação, mas acontece que, por exemplo, se a pessoa estiver num ambiente alcalino, em que está alcalina, tipicamente o que é que vai acontecer? Este cálcio vai-se acumular aqui no tecido nervoso e no tecido muscular e vai tender a criar estes espasmos. Portanto, muitas das vezes, quando nós fazemos um cálcio, preferencialmente que não seja carbonato de cálcio, que vai piorar esta situação, mas, por exemplo, um citrato de cálcio, e acidificarmos o meio, nós vamos conseguir ter um grande alívio sobre esta situação. Como é que nós acidificamos o meio? Por exemplo, com vinagre de cidra de maçã, vai ajudar bastante a uma situação destas, e percebermos aquilo que deixa, no fundo, o corpo alcalino. E uma dessas coisas é mesmo o stress. Nós pensaremos que o stress deixa a pessoa mais ácida, mas na realidade aumenta o pH. Porquê? Porque perdemos mais ião hidrogênio pela urina. Para quem sabe de química, sabe que o hidrogênio está muito ligado aqui à acidez. Portanto, o pH vai aumentar e vai criar esta situação. Se nós tivermos alguma situação de queimbra, normalmente pode ser o quê? Um déficit de potássio, de magnésio ou mesmo de sódio. Nós podemos ter situações em que temos queimbras, por exemplo, com déficit de sódio. Portanto, eu começaria pelo potássio, depois pelo magnésio e depois pelo sódio. Ou, por exemplo, fazer mesmo a toma completa deste conjunto. Isto é muito importante. Se nós sentirmos fraqueza muscular, aquela sensação, sem a falta de ar, sem a falta de energia, com pouco esforço, subirmos as escadas, sentirmos mesmo que parece que as pernas não cedem, há pouca força muscular. Vamos fazer exercício e parece que o peso, não conseguimos aumentar a carga e estamos mesmo com muita dificuldade a criar força muscular. Isso muitas das vezes pode ser um déficit de vitamina E.
Esse déficit de vitamina E pode ser provocado por inúmeras situações. São situações que têm que ser avaliadas, neste caso por um terapeuta, por um profissional de saúde. Mas vamos supor, o facto de alguém, por exemplo, tomar uma estatina, suponhamos, alguém toma um medicamento para o colesterol, não quer dizer com isto que tirem o medicamento do colesterol. Estou só a dar alguma informação. Mas se nós diminuirmos a produção de colesterol, por exemplo, com uma estatina, isso faz com quê? Com que a produção de ácidos biliares pelo fígado já seja menor. Portanto, a absorção da vitamina E a nível digestivo vai ser muito, muito baixa. Portanto, fora da questão do metabolismo energético, da parte mitocondrial, da parte da coenzima, que cria aquela destruição ou aquela rabdomiólise a nível muscular, o próprio déficit de vitamina E pode provocar esta situação. Portanto, isso é muito importante a ter em conta. Portanto, uma boa fonte de vitamina E, não só, por exemplo, de tocoferóis, por exemplo, uma parte da vitamina E, que é muito fácil nós tirarmos, por exemplo, a alfa, a delta, a gama, principalmente tocotrienóis, normalmente é uma versão da vitamina E muito purificada e encontra-se em grande parte dos suplementos, por exemplo, da MJSPED. É muito importante nós usarmos um produto de qualidade, porque é isso que vai fazer também uma parte da diferença nestes casos. Portanto, e é desta forma que nós conseguimos perceber alguns déficits nutricionais a nível muscular. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e de colocar um gosto neste vídeo.